Vamos corrigir então, gente, agora as atividades da semana 4 do PET, né? Número 1, tá assim, escreva a razão 10,32% em forma de fração. Primeira coisa, a gente tem que saber como é que é escrito o 10,32%. 10,32% é escrito assim, ó, 10,32, e essa palavra aqui, por cento, significa que, no caso, eu tenho esse símbolo aqui, 10,32%, então 10,32 com símbolo de porcentagem. 10,32 com símbolo de porcentagem é a mesma coisa que 10,32 sobre 100, porque esse símbolo de porcentagem é sobre 100. Aí, gente, o que eu faço? Só que repara que esse número aqui, 10,32, ele tá com vírgula. Para mim transformar um número com vírgula na forma fracionária, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, ali é 10,32. Para transformar em fração esse número aqui, tira a vírgula, fica 1032. Então, fica 1032 sobre... Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma, duas. Então, é sobre 100, tá? Se fosse uma casa, sobre 10. Duas casas, 100. Três casas, 1000 e por aí vai. Então, nessa parte aqui, ó, eu peguei esse 10,32 e transformei ele em fração, que aí gera essa fração aqui. Sobre, embaixo eu continuo copiando esse 100 aqui. Agora, dessa parte para essa, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão que envolve fração. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Copiar a primeira, 1032 sobre 100. 1032 centésimos vezes, inverte a segunda. A segunda aqui é como se fosse 100 sobre 1. Inverte o 100 sobre 1, fica 1 sobre 100, 1 centésimo. Agora, multiplicação que tem fração, multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo, né? Ó, 1032 vezes 1 dá 1032. 100 vezes 100 vai dar 10.000. Agora, 1032 sobre 10.000, eu posso simplificar ela, tá? Se a pessoa não quiser simplificar, poderia parar por aqui também, que já estaria na forma de fração, se quiser, né? Ó. Mas vou simplificar ela. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir por 2, em cima e embaixo. Então, 1032 dividido por 2 dá 512. 10.000 dividido por 2 dá 5.000. Agora, 512 e 5.000 eu consigo novamente dividir por 2. Então, vamos dividir por 2. 512 dividido por 2 dá 256. 5.000 dividido por 2 dá 2.500. Agora, 256 sobre 2.500, eu consigo dividir por 2 novamente. Então, vamos lá, dividir por 2. Coloquei os riscos ali muito grandes, ver se eu consigo diminuir ele um pouco. Pior que ela vai apagar uma parte, apaga tudo esse danado. Vou tentar escrever aqui de novo. Então, por 2, escrever com mouse é bem complicado. Por 2. 256 dividido por 2, gente, dá 128. 2.500 dividido por 2 dá 1.250. 128 sobre 1.250. Novamente, eu consigo dividir por 2. O 128 divide por 2, tem que ser sempre pelo mesmo número, tá, gente? O de cima e o de baixo tem que dividir ele pelo mesmo número. No caso aqui, deu para dividir pelo mesmo número, que no caso é o número 2. 128 dividido por 2, 64. 1.250 dividido por 2 dá 625. Quando chega aqui, 64, 625 avos, eu não consigo mais dividir, então para aqui. Vamos ver o número 2. Número 2, um avião percorre 900 km em 1 hora.
Se ele sobrevoar de São Paulo a Belo Horizonte, serão aproximadamente 500 quilômetros. Quanto tempo o avião levará para percorrer este trajeto nessa velocidade? Olha aqui, então é como se a velocidade dele fosse igual a 900, né, quilômetro por hora. Então, isso é como se fosse a velocidade dele. A velocidade, a gente calcula que ela é a mesma coisa que a distância sobre o tempo gasto, né, ó. Vou desmanchar aqui que o deles são muito coisa. Velocidade, a fórmula da velocidade é igual a distância sobre o tempo gasto. Então, ali eu posso falar que 900 é igual... Qual que é a distância que ele vai percorrer de São Paulo a Belo Horizonte? 500. 500 quilômetros sobre o T, eu não sei qual que é. A velocidade dele vai ser constantemente 900 km por hora. E para mim achar o tempo que ele gasta para percorrer 500 km, é só substituir nessa fórmula. A velocidade é 900, que é igual o D é a distância, que no caso aqui é o nosso 500 km, sobre o T a gente não sabe qual que é o tempo. Quando chega aqui, eu tenho que multiplicar cruzado agora para me achar o próximo passo. Multiplica cruzado. 900 vezes T é 900T. E aqui embaixo do 900 não tem nada, como se fosse 1. 500 vezes 1, 500. Ó, aqui não tem nada, é como se fosse o número 1. Aí 500 vezes 1, 500. 900T igual a 500. Agora é hora de isolar o T. Largar ele sozinho, bem isoladinho. O 900 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, T é igual a 500 para dividir por 900. Quando eu vou dividir 500 por 900, gente, ó, para mim dividir 500 por 900. Para facilitar os cálculos, a gente corta o zero, ó, porque o meu interesse é só no quociente. Se eu tiver interesse no resto, não pode cortar, não. Viu como meu interesse é só aqui no quociente, no resultado? Então, corta esse zero com esse com esse. Então, ficou 5 para dividir por 9, né? Como se eu fosse dividir ali 5 por 9. Só que 5 não dá para dividir por 9. Coloco o zero e a vírgula no quociente e acrescento zero no dividendo. 50 para dividir por 9 vai dar 5. 5 vezes 9, 45. Para chegar em 50, falta 5. Quero continuar dividindo. Acrescento outro zero. 50 para dividir por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. Para chegar em 50, falta 5. E por aí vai. Vai dar uma dízima periódica. Parece que eu coloquei ali que o T é igual a 0,55555 e assim vai infinitamente. Está dando uma dízima periódica. Ou seja, o meu tempo é aproximadamente 0,550, aí arredondei, tá? Eu queria escrever só até essa terceira casa aqui. Aí eu fui arredondei um aqui, ó. De 5 para cima a gente arredondou um aqui. Então, 0,556 horas. Mas aí, não é nem uma hora. 0,556 horas não chega a ser nem uma hora, né? Porque isso aqui é um número menor que 1. Vamos agora, então, achar quantos minutos, né? Para ficar uma coisa melhor. Deixa eu só apagar aqui para dar espaço aos outros cálculos que eu vou fazer ali, né? Ó. Então, o que eu vou fazer agora? Vou achar esse tempo aqui que é dado em hora em minutos. Olha só, quando eu tenho uma hora, uma hora são 60 minutos. Se eu tiver 2 horas, eu faço 2 vezes 60 para me achar quantos minutos tem, que é 120. Se for 3 horas, 3 vezes 60 para me achar quantos minutos tem, que é 180 minutos. E por aí vai. Já que eu tenho 0,556 horas, para me achar em minutos, basta eu multiplicar ele por 60, né? Então, vai ficar 0,556 vezes os 60 minutos. É igual 0,566 vezes 60, né? Ó, coloca o zero ali e multiplica o 6, ó. 6 é 6, 36
vai 3. 6 vezes 5, 30. Com o 3 que foi 33, vai 3. 6 vezes 5, 30. Com o 3 que foi 33, vai 3. 6 vezes 0, 0. Com o 3 que foi 3. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Esse número aqui não tem vírgula, mas esse tem. Tem quantas casas? 1, 2, 3. Então, vem aqui e conta 1, 2, 3. 3 casas depois da vírgula. Deu 33,360, ou pode tirar esse zero fora, né, que não faz diferença. 33,36 minutos. Só que pra gente dar né, então aqui, o que eu vi? Que 0,556 horas é igual a 33,36 minutos. Arredondando ali, eu posso falar que o avião levará aproximadamente, arredondando para um número inteiro ali de minutos, né, ó, aproximadamente 34 minutos. Então, terminou aqui esse exercício, o número 2. Vamos ver agora o número 3. O número 3 está assim, ó. A cidade A tem 1.044 milhões de habitantes em uma área de ocupação de 1.500 quilômetros quadrados. A cidade B tem a mesma densidade demográfica, ou seja, a densidade demográfica deles são iguais. A mesma densidade demográfica da cidade A, com 1 milhão de habitantes. Qual é a área do terreno da cidade B? Lembra que a densidade demográfica é igual ao número de habitantes, né? Vou colocar aqui só mais ou menos, ó. O número de habitantes, vou colocar abreviado aqui só para a gente saber, ó. Número de habitantes sobre a área do terreno, né, ó. Esse R meu que são muito doido. Então, ó, o número de habitantes sobre a área do terreno. Então, ali, densidade demográfica aqui da cidade A é 44 milhões sobre o número de quilômetros dela, que é 1.500. Então, habitantes sobre a área. É igual, já que me falou que a densidade demográfica da A é igual a da B, é igual, vamos montar a da B agora. A B, quantos habitantes tem? 1 milhão de habitantes sobre a área dela. Eu não sei quanto é a área do terreno B. Estou procurando, é o que tá me perguntando aqui. Então, eu vou chamar de A, tá? A área do terreno eu vou deixar o A mesmo, porque a gente não sabe qual é o valor. Chamei de letra A. Para me resolver isso aqui agora, eu posso multiplicar cruzado. 44 milhões vezes A vai dar 44 milhões A, que é igual 1.500 vezes 1 milhão vai dar 1 bilhão e 500 milhões. Agora é hora de isolar o A. Passa esses 44 milhões para o lado de cá dividindo. Então, A é igual a 1 bilhão e 500 milhões, né, ó, dividido por 44 milhões. Agora, fazendo essa continha aqui, né, ó, eu posso cortar aqui, ó, por exemplo, como meu interesse é só no quociente, eu posso cortar esse zero com esse, ó, esse com esse com esse com esse com esse com esse. Isso é porque o meu interesse é só no quociente, no resultado da divisão, tá? Muito cuidado com isso, porque se eu tiver interessado em saber o resto da divisão, eu não posso cortar o zero, porque dá tudo errado. Agora, continuando, então, aqui eu vou dividir, né, ó, 1.500, eu vou dividir por 44, que depois que eu cortei o zero ficou mais fácil, né, ó. Para me dividir por 44, eu pego até aqui, ó, 150. Esse zero eu analiso com esse 4 e esse 15, então eu vou analisar com esse 4 aqui. 15 para dividir por 4 seria 3, ó, 3 vezes 4, 12. Então, aqui vale 20. 12 para chegar em 20, falta 8. Vai o 2 do 20. 3 vezes 4, 12. Com o 2 que foi 14, para chegar em 15, falta 1. Aí eu quero continuar dividindo.
desce o próximo número. Vou analisar esse 0 com esse 4, né? E o 18, eu vou analisar com esse 4. 18 para dividir por 4, 18 para dividir por 4, a gente vai encontrar que vai ser o 4. Peraí, deixa eu só desmanchar ali. Vamos ver se vai poder ser o 4, né? Eu falei colocando outro número ali. Então, vai ser o 4. Vamos ver se vai poder ser ele. 4 vezes 4, 16. Então, aqui vale 20. 16, para chegar em 20, falta 4. Desculpa que lá ia colocando errado de novo. Nossa senhora. 4 vezes 4 é 16. 16 para chegar em 20, falta 4. Vai o 2 do 20. 4 vezes 4, 16. Com o 2, que foi 18. Para chegar em 18, nada. Quero continuar dividindo. Só que não tem nada para descer. Não tem nada para descer, põe a vírgula no quociente, acrescenta o 0 no dividendo. Acrescentei. Só que acrescentei e ficou 40 para dividir por 44. 40 é menor que 44, então não pode. Acrescentei, não deu para dividir? 0 no quociente e acrescento outro 0 aqui no dividendo. Então, vamos ver o que dá. Ó. Esse aqui eu analiso com esse, então fica 40. Para me dividir por 4, para achar que número que eu coloco aqui. 40 para dividir por 4 dá 10, só que eu nunca coloco aqui no quociente o 10, eu testo do 9 para baixo. Testando aqui o 9, vamos ver, ó. 9 vezes 4 dá 36. 36 para chegar em 40, faltou 4. Sobra o 4 do 40. 9 vezes 4, 36. 36 com mais 4, 40. Para chegar em 40, falta nada. Aí, acrescenta outro 0. Olha só, acrescentei, ficou 40. 40 não divide por 44. Acrescenta, não deu para dividir? 0 no quociente, acrescenta outro 0 no dividendo. De novo, vai dar 400, aí vai dar 9, assim vai. Vai repetir 0,9, 0,9, 0,9, assim vai. Vai dar uma dízima periódica. Então, o A vai ser igual a 34,09090909, e assim vai. Vai dando uma dízima periódica. Ou seja, a área do terreno, vou ter que apagar ali. Aí, eu vou colocar um valor aproximado ali, tá? Ó. A área do terreno, deixa eu apagar aqui pra gente ver, ó. A área do terreno da cidade B é aproximadamente, aí eu vou colocar um valor aproximado aqui até a primeira casa depois da vírgula. Como aqui é 9, né, tá acima de 5, eu vou acrescentar um aqui, ó. Por causa disso que ao invés de 0 fica 1, então fica 0, porque 0 com mais 1 é 1, então 34,1 quilômetros quadrados. Vamos agora para o próximo exercício, que é o número 4. Número 4, um mapa do Brasil foi confeccionado na escala de 1 sobre 79 milhões. No caso aqui, um piloto, né, ó, de avião desejando saber a distância entre Belo Horizonte, Natal e Ninha, mediu no mapa 2,32 centímetros aproximadamente. Determina a distância aproximada em quilômetros de Belo Horizonte a Natal. Essa medida aqui, escala aqui, então provavelmente ela é o quê? Em centímetro. Né, ó? Cada 1 centímetro no desenho equivale a 79 milhões de centímetros no real. A escala, né, ó, se a gente observar, como que eu acho a escala? A escala, ela é a medida do desenho, né, ó. Vai ser a medida, vou colocar abreviada aqui, do desenho sobre a medida no real. Então, medida real. Real, né? Da verdadeira coisa, da realidade mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a escala do mapa, que é 1 sobre 79 milhões. Ela é igual, foi dada em centímetro, então lá de cá também eu uso em centímetro. É igual. No desenho, ou seja, no meu mapa lá, né? No desenho do mapa, a medida no desenho é 2,32 centímetro. E a medida no real aqui eu chamei de R, eu estou procurando, eu não sei qual é o valor, quero saber qual é a medida no real.
Então, repara que aqui pediu a medida aproximada em quilômetros, tá? O que eu vou achar aqui vai ser em centímetros, depois a gente tem que transformar para quilômetros. Então, vamos lá. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Eu tenho uma igualdade, né, ó. Tem letra aqui, multiplica cruzado, vamos resolver isso aqui. 1 vezes R dá R. Então, R é igual. Quando eu faço esse 79 milhões vezes 2,32, eu vou encontrar esse valor aqui, ó. 183 milhões e 280 mil, né? Ó, 183 milhões e 280 mil centímetro. Porém, quer em quilômetro. Então, vamos usar aquela tabelinha lá, ó. Na minha tabela eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí ali, gente, a minha medida está em centímetro. Coloquei ela aqui, ó. Eu tenho 183 milhões e 280 mil centímetros e quero transformar para milímetro. Cada vez que eu andar, pular uma casa, eu tenho que pular com a vírgula também. Repare que eu estou indo para o lado de cá, ó, então minha vírgula vai andar para o lado de cá também. Então, de centímetro vem para decímetro, a vírgula estava aqui no final do número, ela vai ficar entre esses dois zero aqui, ó. Então, aqui no caso, ficou, né, ó, 18.328.000,0. De decímetro, vem para metro, ela vai ficar, anda com a casa, ó, ela tava aqui, anda uma vírgula com a casa, né, ó, anda com ela para cá, então ela fica aqui agora, ó, pode ver que tá aqui, ó, vírgula e tem 2 zeros no final. Agora, no caso, ficou 1.832.800 em metros. De metros, né, tô andando com a vírgula, andando nesse sentido, a vírgula também vai caminhando nesse sentido, pulando de casa em casa. Pula uma casa por vez. De decímetro vem para metro, né? Agora, então, ficou aqui a vírgula. Agora, de metro vem para decâmetro, olha só, se a vírgula tá aqui, ela vindo para decâmetro, ela pula uma casa. Então, ela vem para cá, ó. Vai ficar aqui, no caso. Então, ela agora vai ficar aqui, né? Nesse daqui. Então, agora, 183.280,000. E assim vai. Agora, do decâmetro, vem para hectômetro, olha só. A vírgula tá aqui, então ela vai ficar entre o 8 e o 0 agora, ó. Ficando entre o 8 e esse 0 aqui, ficou então agora 18.328,000 e por aí vai, né? Continuando a resolver agora de hectômetro, vamos fazer ela agora de hectômetro, a gente faz ela para quilômetro. Bom, a vírgula estava aqui, ó, entre o 8 e o 0. Em hectômetro. Vem para decâmetro, ela fica entre esse 2 e o 8, ó. Então, ficou aqui entre o 2 e o 8. Então, agora, o número fica 1.832,80 mil. Na verdade, esses zeros que estão no final, a gente pode excluir. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1.832,8, tá? Por causa disso que eu posso falar que o R é igual a 1.832,8 quilômetros, né? Porque esse número em centímetro equivale a esse aqui em quilômetros. Então, descobri ali, né, a distância aproximada entre Belo Horizonte e Natal. Então, coloquei a distância aproximada de Belo Horizonte a Natal é de 1.832,8 quilômetros. Número 5. Um banho de aproximadamente 20 minutos de torneira aberta gasta aproximadamente 180 litros de água. Se você tomar um banho e fechar a torneira enquanto ensaboa e ou passa shampoo, este tempo de torneira aberta cai para 8 minutos. Então, se uma pessoa tomar banho fechando a torneira, quantos litros de água ela gasta? Aqui a gente pode montar uma regrinha de 3, né? Olha só. Eu tenho tempo gasto em minutos e tenho os litros de águas que é gasto durante aquele tempo lá do banho. Né, ó. Em 20 minutos, me informou aqui que em 20 minutos a torneira lá do chuveiro aberto vai gastar 180 litros. Então, coloquei aqui, ó, em 20 minutos, a gente gasta, o litros de águas gasto é 180. Se você ficar com ela fechada, vai gastar 8 minutos. Em 8 minutos, eu vou gastar... Aí eu coloquei a gente coloca uma linha aqui, tá? Uma retinha ligando os 180. Em 8 minutos, a gente gasta X.
porque a gente não sabe a quantidade de litros que gasta em X. Aí a gente coloca, né, montando a regrinha de 3, aí aqui põe uma retinha, aqui põe outra. Agora é hora de pôr a setinha. Aqui onde está o X, a gente coloca ela nesse sentido aqui para baixo. Aí a gente tem que analisar se isso aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Para mim ver se é diretamente proporcional, quando eu dobro uma coisa, a outra também fica dobrada, né? Ou seja, se eu multiplicar por 2, a outra multiplica por 2. Se eu multiplicar por 3, a outra também multiplica por 3. Ou então, se eu dividir por 4, a outra também fica dividida por 4. E assim vai. A inversamente proporcional é o contrário. Eu multiplico uma por 4, a outra fica dividida por 4, né? Na inversamente proporcional. Se eu multiplicar por 2, a outra fica dividida por 2. Nesse caso aqui, ela é diretamente proporcional, porque olha só, se eu dobrar o meu tempo gasto, se eu multiplicar por 2 o tempo que eu vou gastar, se eu gastar o dobro de tempo, o dobro de água eu gasto. Se eu triplicar o meu tempo, o triplo de água eu gasto. Agora, se eu pegar o meu tempo e gastar pela metade, né? A quantidade de água também vai ser gasta pela metade, e por aí vai. Então, como são diretamente proporcionais, eu coloco a setinha desse lado aqui na mesma posição. Grandezas, então, diretamente proporcionais. O que que eu faço agora? Agora tem que montar, ó, já que a setinha está nessa posição, monta a fração nesse sentido. Então, 20 sobre 8 é igual, setinha nessa posição, monta a fração desse jeito, ó, 180 sobre x. Existe uma proporção entre esses números aqui, né? Ó, então, 20 oitavos é igual a 180 sobre x. Quando chega aqui, a gente faz o quê? Multiplica cruzado, ó. Né, ó. Então, 20 vezes x, 20x, tá aqui. 8 vezes 180, quando eu multiplico 8 vezes 180, dá 1.440. Agora, 20x é igual a 1.440, eu vou ter que isolar o x. O 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 1.440 dividido por 2. Oh, desculpa, 1.440 dividido por 20. Para mim dividir 1.440 para dividir por 20, posso cortar, ó, esse zero com esse, que eu tenho interesse só no resultado, só no quociente. Então, ó, 144 dividido por 2, ou seja, a metade de 144 é 72. Então, 72 é o quê? Litros de águas que vai ser gasto. Né, ó, então, ela gastará, né, ó, se uma pessoa tomar banho fechando a torneira, né, ela vai gastar, então, 8 minutos aqui. Em 8 minutos, um banho de 8 minutos com a torneira fechada, ela vai gastar, né, ela gastará 72 litros de água. Número 6. É comum, quando vemos uma foto no celular, usar os dedos em forma de pinça para ampliar ou reduzir a foto. Normalmente, os aplicativos mantêm a proporção da foto. Suponha que você esteja usando um desses aplicativos e amplie uma foto cujo lado mede 7 centímetros para 21 centímetros. Se o outro lado da foto medir originalmente 4,5 centímetros, quanto ele passará a medir depois de ampliado? Então, montando aqui, né, ó, as proporções, né? Existe uma proporção entre os números. Vou montar aqui, vou olhar se é grandeza, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, assim vai. Vou montar uma regra de 3. Eu tenho um lado medindo em centímetro e tenho o valor da ampliado que vai ser em centímetro também. O lado, quando eu tenho o lado medindo 7 centímetros, foi ampliado e ficou 21 centímetros o valor. Né? Aí a gente põe uma retinha aqui. Quando o lado for 4,5 centímetros, o outro lado lá, que é o lado original, mede 4,5 centímetros, o valor ampliado vai ser x, que é o valor que eu estou procurando. O que é que eu vou fazer agora? Põe a setinha ali do lado, né? Ó, põe a setinha aqui do lado do x e vou olhar. Se eu dobrar o lado, o resultado ampliado também fica dobrado? Fica, né? Ó, se eu triplicar o lado, o resultado ampliado também vai ficar triplicado, e assim vai. Inclusive, se a gente olhar aqui, ó, de 7 o lado passou para 21, significa, gente, que foi multiplicado por 3. Então, já que é uma proporção, eles são proporcionais, 4,5 também tem que ficar multiplicado por 3, se a gente for analisar isso direitinho, né, ó. Então, agora, montando, 7 sobre 4,5 é igual, monta a fração aqui, né, ó, do jeito que a setinha tá para baixo, então é 21 sobre x.
Agora, chega aqui, multiplica cruzado, né? Ó, 7 vezes x, 7x, que é igual 4,5 vezes 21, 94,5. Agora é hora de isolar o x. O 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 94,5 dividido por 7. Ó, 94,5, vamos dividir por 7. Primeira coisa, igualar as casas depois da vírgula. Aqui tem uma casa depois da vírgula. O 7, a vírgula está no final dele, então eu completo com 0 para ficar igual às casas. Depois, corta as vírgulas. Então, corta a vírgula aqui. Corta aqui. Aqui, então, ficou 70. Então, vou pegar 94 para me dividir por 70. O 4 eu analiso com 0, 9 eu vou dividir por 7 para me achar que eu coloco aqui. 9 para dividir por 7 vai dar 1. Ó, 1 vezes 0, 0. Para chegar no 4, aqui vale 4, então. Falta 4. 1 vezes 7, 7. Para chegar em 9, falta 2. Desce o próximo número. Desci. Agora ficou 245 para dividir por 70. Dá para me dividir, então vamos dividir. O 5 eu analiso com esse 0. O 24 eu analiso com o 7 para me achar que eu coloco aqui. 24 para dividir por 7 dá 3. 3 é 0, 0. Para chegar em 5, falta 5. 3 é 7, 21. Para chegar em 24, falta 3. Agora, não tem nada para descer. Ó, não tem nada aqui para descer no dividendo. Não tem nada para descer, põe a vírgula no quociente, que é aqui, e acrescento 0 no dividendo. Acrescentei, dá para dividir? Dá. 350 dá para dividir por 70. Eu analiso esse 0 com esse e faço o 35 para dividir por 7, me achar que eu coloco aqui mais rápido. 35 para dividir por 7... dá 5. Tô fazendo pelo processo curto, tá, gente? Ó, 5 vezes 0 é 0. Para chegar em 0, falta 0. 5 vezes 7 é 35. Para chegar em 35, falta 0. Então, o meu x ali é igual 94,5 dividido por 7, dá o quê? 13,5 centímetros no caso, né? Ó, então, depois de ampliado, o outro lado deve medir 13,5 centímetros. E aqui terminou, esse era o último exercício, né?